nosso entrevistado do dia, vai ajudar a repercutir as principais notícias conosco. Subiu aí. Bom dia, Carlito, tudo bem? Tudo ótimo, Azenha, Ivan. Inclusive, queria pedir desculpas a você, Ivan, que eu só vi sua mensagem agora há pouco, mas a Adri falou comigo. Fica tranquilo. Todo mundo conectado aqui para produzir o programa. Bom dia, Carlito. Bom dia. Bom, a gente. Azenhas, quer trazer mais alguma notícia internacional? A gente já. Não, eu ia trazer aqui, ó, que eu quero o Carlito falando de Carlito. Já pegou o gancho. Para daqui a pouco. Vem aí um Datafolha. As opiniões, cara, são as mais diferentes possíveis. Tem gente, não. Marçal vai voltar a subir. Não, Marçal dessa vez vai derreter. A gente até colocou na manchete. O que te parece, Carlito? Porque eu estou ouvindo gente, eu estou confuso. Está parecendo a eleição nos Estados Unidos. Eu passei a madrugada aqui olhando as pesquisas. E aí eu falei, gente, não dá para dizer. Não dá. Eu queria dar uma opinião mais decisiva hoje, mas não dá para dizer. Eu tenho uma opinião bem polêmica em relação ao Marçal, né? Caso ele não invente um atentado de morte contra ele, caso ele não tente ser atropelado, ou seja, caso ele não tente criar uma comoção popular baseada em alguma ação muito mirabolante envolvendo ele, eu acho que no final do primeiro turno ele não ultrapassa os 16%. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu acho que ele não está mais ali entre os 20, 21, 22% como estava antes. O eleitorado do Pablo Marçal, Azenha, é o famoso incel red pill alfa da internet, né? O cara que passou a ver o Pablo Marçal como, entre aspas, beta, após ele tomar uma cadeirada de um senhor de 67 anos, não fazer nada para revidar e ainda por cima ficar se vitimando de uma coisa que claramente não foi aquilo que ele tentou dizer que foi, tanto que no dia seguinte ele já fez ali o rebrand de novo da sua imagem de pobre coitado, dizendo que foi só um esbarrão, mas no debate da Rede TV UOL ele estava com a mão engessada. Inclusive é interessante que a pancada supostamente foi nesse dedo, mas ele engessou esse, né? Porque acho que é para ele conseguir fazer o M, né? Porque se engessasse, por exemplo, daquele, ele ia conseguir fazer o M, né? E aí eu acho que esse aí é um grande problema. E outro fator, né? O livro que o Pablo Marçal utiliza como mantra, e até engraçado, viu, Azenha? Que eu vim aqui acho que há uns 2 meses falando sobre esse livro, falando sobre o Andrew Tate, falando sobre o Nayib Bukele, e agora parte da mídia progressista descobriu essas figuras que a gente vem falando aqui há 2 meses já, né? Falando o poder que essas pessoas têm na internet. E o que é que eu acho que aconteceu, né, em relação ao Pablo Marçal? Ele violou a principal regra do livro que ele segue como mantra, que é o livro do Robert Greene, As 48 Leis do Poder. A primeira lei do livro diz o seguinte, Azenha: não ofusque o brilho do mestre. O que o Pablo Marçal fez na Avenida Paulista no dia 7 de outubro foi atacar o Bolsonaro, infringindo essa primeira lei, né? Ofuscando ou tentando ofuscar o brilho do mestre. O que é que a lei desse livro fala lá, por exemplo, Azenha? Ele diz que você tem sempre de fazer com que as pessoas que estão acima de você aparentar serem mais preparadas, mais inteligentes, mais espertas e mais qualificadas que você, mesmo que elas não tenham essas qualidades, porque você jamais pode querer bater de frente com o seu mestre. Então, na minha análise aqui na revista Fórum, no dia 9 de setembro, eu falei, a próxima pesquisa que sairá, o Pablo Marçal começará a cair, porque ele cometeu a principal falha da campanha dele até agora, que foi atacar o Bolsonaro. Se você observar, inclusive, Azenha e Ivan, até o 7 de setembro, ele atacava o Tarcísio, ele atacava o Carluxo, ele atacava o Nunes, ele atacava o Eduardo Bolsonaro, mas dizia que ele não tinha problema nenhum com o capitão. Ao contrário, o capitão iria nos guiar para a eleição de 2026. E aí, no dia 7 de setembro, ele comete o erro de atacar o capitão. E agora ele comete o mesmo erro, só que desta vez com o mestre da religiosidade, que é o Malafaia. Porque ele vaza um áudio do Malafaia agora, que é de 2022, e os apoiadores dele têm viralizado na internet esse áudio, dizendo que o Malafaia ameaçou o Pablo Marçal. Eu até falei sobre isso na minha análise, que vai sair hoje às 16 horas aqui na revista Fórum. Por quê? Esta também é uma falha crassa do Pablo Marçal. Quem já leu O Príncipe, lembra lá que o Maquiavel fala das principais características que o príncipe ou o governante precisa não necessariamente ter, mas aparentar ter. Entre essas características está a religiosidade. E na semana passada, Zenha, você vai lembrar que o Tarcísio, junto com o Nunes,
eles se reuniram com 500 lideranças religiosas em São Paulo e os municiaram com vídeos sobre o Pablo Marçal. Pablo Marçal falando mal de Salomão, falando mal de Jesus Cristo, falando mal de Deus, falando mal da igreja, falando mal de pastores, falando mal do dízimo. E a igreja que o Malafaia comanda, que é a Assembleia de Deus, tudo bem que é a Vitória em Cristo, mas o grupo Assembleia de Deus, segundo dados estatísticos, e eles mesmos dizem isso, tem mais de 20 milhões de adeptos no Brasil. Você viu o que aconteceu na última pesquisa com a ESC, que eles já pegaram que o Pablo Marçal caiu 8% dentro do público evangélico? Então, a tendência é que ele caia mais. Por quê? Apesar de ele entender muito bem como é que funcionam as estratégias ali do Robert Greene, do Arthur Schopenhauer, do que diz o príncipe do Maquiavel, tem uma coisa que o Pablo Marçal não conseguiu tratar. Acho que falta inteligência emocional para ele, inclusive, que é a soberba. E a soberba precede o fracasso. Então, ou acontece um fato muito mirabolante para o Pablo Marçal, até acabar ali o pleito eleitoral agora, ainda até a última semana do primeiro turno, ou o Pablo Marçal está morto politicamente. Eu não acredito em uma reviravolta se não for por um ataque fake, um atentado fake, um atropelamento fake, uma ameaça fake. Caso contrário, não dará certo. As empresas, inclusive, de comunicação, e eu preciso parabenizar a Amanda Klein aqui por isso, entenderam as estratégias do Pablo Marçal. Então, quando você proíbe ali, por exemplo, Azenha, que ele utilize apelidos aos seus opositores, que ele tenha o microfone aberto para falar quando quer, e que ele cometa ataques claros à imprensa, Pablo Marçal perde o principal instrumento que ele tem, que é tornar o debate uma baixaria, e dessa baixaria ele produzir cortes. Porque lá mesmo no livro dele, lá, né, o que ele segue, o do Robert Greene, a Lei 21 diz o seguinte, Azenha: se faça de idiota para atrair os idiotas. Ou se faça de otário, como ele falou na entrevista que ele deu algumas semanas atrás, para atrair os otários. Então, assim, quando eu estou falando essas coisas aqui, citando as falas do Pablo Marçal, é para que a audiência entenda que esse livro é um mantra tão presente na vida pessoal, na vida empresarial e na vida política do Pablo Marçal, que ele repete o que está escrito no livro. Ele falou: eleitorado de São Paulo, queria pedir desculpa a vocês porque eu precisei me fazer de otário para atrair o olhar das pessoas, de idiota, para atrair as pessoas idiotas. Porque é muito mais fácil chamar a atenção dos idiotas. E ele ainda explica o porquê. E isso está lá no livro. Se faça de idiota ou de otário para atrair os idiotas, ou os otários, como ele utilizou. Mas, aparentemente, ele não tem entendido ou tem se deixado levar ali pelo ego e atropelado as estratégias. Eu vi gente comentando aqui, perguntando que hora sai a pesquisa hoje, se já saiu, se já não saiu, sai às 4h30, está marcado para as 4h30, tá, pessoal, para quem estava na dúvida do horário. E só para revisar aqui, gente, rapidinho, os números do último Datafolha, para a gente ter uma ideia melhor aí do que esperar, né, e até fazer suas apostas, né? No último Datafolha, que foi divulgado há exatamente uma semana, quinta-feira passada, o Ricardo Nunes tinha subido para 27%, ele estava numericamente em primeiro, e o Boulos também havia subido e atingiu 25%. Então, Nunes e Boulos ali na liderança, Nunes 27%, Boulos 25%, e o Marçal, por sua vez, havia oscilado 3 pontos para baixo, e ficou com 19, se descolando ali da zona de empate técnico entre Nunes e Marçal, né? Então ficou entre Nunes e Boulos. Então ficou Nunes 27, Boulos 25, Marçal 19. Você acha que ele cai mais ainda, o Carlito, nessa pesquisa de hoje? Eu acho que na de hoje ele vai estar aí, ele vai ter uma oscilação dentro da margem de erro, mas eu acredito para baixo. Eu não acredito ainda que seja abaixo dos 16, né? Porque a margem de erro dessas pesquisas geralmente é 3 para mais ou 3 para menos, geralmente. Então eu acredito que ele vai ter uma oscilação para baixo, tá? Mas não acredito que esteja ainda aí abaixo dos 15, né? Que eu acredito que ele deva ter no final do primeiro turno, entre 15 e 16. Mas eu acredito que ele deve ter ou manter-se estável nos 19 ou oscilar para baixo. Eu não acho que ele vai voltar a crescer. Isso aí, tem a pergunta aí da Michele, né? Carlito, segundo turno em São Paulo, Boulos e Nunes, ganha quem? Então, tem algumas pessoas que até comentam às vezes que eu pareço soberbo nas análises, e isso é até ofensivo, né? Porque eu não me compare com Pablo Marçal. Soberbo é o Pablo Marçal. O que a gente faz aqui é ler o que está escrito nas pesquisas. Eu não estou inventando aqui a roda e nem estou fazendo um ó com um copo.
né? Eu estou basicamente olhando os números e dizendo para vocês o que os números dizem. Eu não tenho culpa se a gente, por ter um olhar aqui, inclusive o Rovai tem essas análises aqui com frequência também, mais realistas, a gente acaba acertando e quando a gente volta depois, Ivan, e fala, olha, a gente avisou isso alguns dias atrás, isso pareça soberba para o público, né? Eu recomendo que realmente as pessoas se atentem ao que a gente traz de análise aqui, porque o Rovai tem acertado muita coisa, eu também, né? E desde 2018 a gente acerta várias análises aqui, e tenho dito sobre o segundo turno uma coisa que muita gente ainda não conseguiu entender, Azenha e Ivan. O segundo turno é outra eleição. Muita gente está falando, mas as pesquisas mostram que o Boulos venceria o Marçal, que o Nunes venceria o Boulos. Gente, o segundo turno é outra eleição, tá? O segundo turno é outra eleição. Você pode, ainda por vários motivos, né? O principal motivo é que é 50-50, né? 50% de tempo de TV, 1-1 no debate, né? O famoso X1, né? Como os jovens costumam brincar, né? O desafio 1 contra 1 no debate. Os padrinhos políticos vão entrar mais em cena do que tem entrado agora no primeiro turno, por exemplo. Então, essa diferença que algumas pesquisas mostram aí do Guilherme Boulos para o Ricardo Nunes, que chega ali a 10%, 9%, em algumas pesquisas 11%, vitória do Ricardo Nunes, eu sinceramente não acredito que esse número é um número fidedigno do segundo turno, porque o segundo turno é outra eleição. Eu costumo citar, Ivan, o exemplo da eleição em Sergipe em 2022. O senador Rogério Carvalho foi eleito governador de Sergipe no primeiro turno e perdeu o segundo turno para o candidato que ficou em segundo lugar, que foi o atual governador, que era deputado federal na época, Fábio Mitidieri. Então, assim, tem o poder de transferência do Lula. Eu tenho falado aqui com frequência a diferença do público do Lula em relação ao público do Boulos, né? O Boulos, ele lidera de uma esquerda mais jovem, mais estabilizada financeiramente e mais intelectualizada. O Boulos lidera entre os mais ricos, pessoas que recebem acima de 5 salários. O Boulos lidera entre os universitários, né, as pessoas que têm nível superior, e o Boulos lidera entre os mais jovens. Quando a gente fala do Lula, isso a nível de São Paulo e a nível nacional, o Lula lidera entre os mais pobres, os menos escolarizados e os mais velhos. Então, quando as pessoas começarem a colar a imagem do Lula ao Boulos, a gente vai ver essa transferência. Eu não sei se o Azinha acompanhou, por exemplo, você, Ivan, mas na semana retrasada, antes das primeiras peças entrarem na TV, o Lula tinha conseguido transferir de eleitores dele de 2022 para votos a Boulos agora em 2024, 44% dos eleitores, do seu eleitorado de 2022 em São Paulo, que declarava voto no Boulos em 2024. A partir da primeira inserção que o Boulos apareceu ao lado de Lula, esse número já aumentou para 50%. Ou seja, em uma única inserção, o Lula já conseguiu transferir mais 6% dos votos para o Guilherme Boulos. O que muito me preocupa é justamente o papel, digamos assim, que o presidente Lula e a própria vice, né, a Marta, terá no segundo turno, porque eles precisarão entrar de cabeça, né? A Marta, inclusive, que é muito quista na periferia em São Paulo, o próprio Lula, que é muito quisto também nas populações de baixa renda. E quando a gente fala também em relação a se comunicar com a classe trabalhadora e com a base, ontem eu fui fazer distribuição de panfleto aqui, Ivan, na minha cidade, eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju, e acabei, deixa eu até botar aqui meu adesivo, né, para as pessoas verem aqui, inclusive, tá? E acabei indo em 2 feiras livres aqui, e Azenha, Ivan, eu fiquei chocado ao ouvir, por exemplo, de uma senhora que vendia farinha, de outra senhora que vendia caranguejo, de outra senhora que vendia tomate e de outra senhora que vendia derivados de leite, né, manteiga, queijo. Ao entregar o panfleto, a senhora falando assim para mim, é do PT? Se for do PT, eu não quero receber. E eu até falei isso na minha gravação, né? Eu falei, aonde que nós estamos errando que a tiazinha que vende caranguejo na feira, que vai pro mangue enfiar o braço no buraco lá de lama para puxar o caranguejo, vai votar aqui, ela é apoiadora de uma candidata ligada ao Bolsonaro, mas não quer votar no candidato ligado à esquerda. Aonde é que nós falhamos? E aí aquela tecla que eu bato aqui, que parece até papagaio repetindo a mesma coisa com frequência, é que a gente precisa melhorar a comunicação com a classe trabalhadora. Eu acho que uma falha que a gente tem, Ivan, é não explicar, por exemplo, a importância dos programas sociais. Uma das moças que trabalha na minha equipe, Azenha, de panfletagem, ela conversou comigo que votou no Lula em 2022, mas que estava arrependida. Aí eu perguntei o porquê. Ela falou, porque ele cortou meu Bolsa Família. Eu falei, mas o Lula não tem tempo, dona fulana, de estar lá sentada olhando o Bolsa Família da senhora ou de outra pessoa. Vamos lá, a senhora está com a matrícula do seu filho em dia? Tá. Tá com a frequência escolar em dia? Tá.
Ela está tendo acompanhamento pelo agente de saúde para ver se está dentro do peso? Tá. O cartão de vacinação está em dia? Não, a vacina a gente não deu a última da Covid porque a gente não acredita na vacina. E aí a moça disse que por conta disso o benefício foi suspenso. Ou seja, o motivo da suspensão do benefício dela não é o Lula, é o critério que ela não seguiu. Mas onde é que estão esses vídeos, Azenha? Para falar do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, do Mais Médicos, do Farmácia Popular do Brasil, do ProUni. Onde é que estão esses vídeos? Eu acho que é isso que está faltando o nosso campo, por exemplo, se comunicar com a classe trabalhadora. Mas eu acho, Ivan, que o segundo turno vai ser muito apertado, seja lá para quem for. Eu não acho que vai ser essa diferença que a pesquisa está dando. Por exemplo, se for o Nunes o vencedor, eu não acho que será por uma margem de 12 pontos, 10 pontos, como tem mostrado aí. E se for o Boulos também não acho que será 7 pontos, 8 pontos. Eu acho que será uma margem apertada, por causa da própria polarização nacional que o bolsonarismo acabou gerando desde a eleição de 2018. Carlito, eu acho que eu fiz uma viagem recente de vários dias por Alagoas, eu também fiquei com essa mesma impressão. O bolsonarismo ele foi se espraiando e as ideias do bolsonarismo, rede social, correram muito contra a vacina, contra o próprio governo Lula. Então, assim, e isso foi uma coisa quase que o governo não reagiu. Acho que são tantas coisas para o governo fazer, né? Tantos incêndios para apagar todos os dias, mas a impressão que não dá para você falar hoje que vai votar no PT, assim, abertamente, nem em São Paulo. Em alguns lugares de São Paulo, você não fala que te botam para correr. É incrível isso. E aí a gente fala, né? Onde é que está o erro disso, né? Eu sei onde está o erro, ou pelo menos suspeito onde esteja o erro. Aqui no Nordeste, por exemplo, Azenha, a gente tem 9 capitais. A esquerda só lidera no Recife. E aí, ainda tem... Então, espera só um pouquinho, Carlito. Já vou botar a pergunta da Valéria aí. Carlito, porque a Valéria estava nervosa. O povo do chat fica muito nervoso. Vocês precisam falar. Então, calma, gente, calma. Não pode ficar ansioso. O Carlito tem um dia para falar aqui. Carlito, fale sobre as eleições no Nordeste. Estamos ferrados. Bolsonarismo tomando a frente nas capitais. Ninguém fala disso. Tá bom, Valéria, já aí ele vai falar tranquilamente isso. Carlito, manda ver. Obrigado, Azenha. Inclusive, já deixo o convite aqui que o meu vídeo lá no canal Historiador, das 18 horas, é sobre esse tema, inclusive, né? O bolsonarismo avançando no Nordeste, tá? Nós temos aqui no Nordeste 9 estados, 9 capitais. O PT não lidera em nenhuma das capitais. E o único candidato apoiado pelo Partido dos Trabalhadores que lidera a campanha é o João Campos, em Recife, que uma parte da esquerda, inclusive, nem considera ele como candidato de esquerda, que ainda tem essa discussão, né? Uma parte do campo da esquerda não considera ele de esquerda. E isso me preocupou, Azenha. Por isso que eu fiz o vídeo que eu fiz. Por quê? O bolsonarismo do Nordeste não é o bolsonarismo do Sudeste, não é o bolsonarismo do Sul do país, não é o bolsonarismo do Centro-Oeste. Ele é diferente. Por exemplo, a candidata aqui em Aracaju, do PL, que lidera as pesquisas, ela não usa o lema Deus, Pátria e Família, ela não faz publicações com a bandeira do Brasil, ela não fica o tempo inteiro associando a imagem dela a elementos que a gente viu sendo associados à extrema-direita. Então ela se vende como aquela senhorinha que foi defensora pública e que ajudou os pobres. Ela é herdeira política do ex-governador falecido João Alves, né, companheiro, inclusive, da recém-falecida senadora Maria, que morreu recentemente, né, ex-companheira viúva do senador, do governador João Alves Filho. E as escolhas também que a esquerda tem feito, Azenha. Por exemplo, eu respeito muito o Partido dos Trabalhadores, respeito muito o senador Rogério Carvalho, mas ele tem um conflito pessoal aqui em Sergipe com o ministro Márcio Macedo que atrapalha o avanço do PT aqui em Sergipe. Só para você ter noção, a viúva do ex-governador Marcelo Deda, que foi vice-governadora do estado, Eliane Aquino, inclusive, ela foi cotada para ser candidata à prefeitura em Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores. E um movimento interno do partido a boicotou, lançando a esposa do senador Rogério Carvalho, que foi jornalista, né, trabalhou no Grupo Globo Local, na TV Sergipe, depois trabalhou na Record Local, TV Atalaia, que é da mesma família, e aí depois acabou se envolvendo com o senador Rogério Carvalho e passou a ocupar cargos políticos de indicação no governo federal, mas ela não tem clamor popular. Hoje ela aparece em algumas pesquisas em 3º ou 4º lugar, porque ela está usando o nome Candice de Lula. Ou seja, ela está colando no nome do presidente Lula. E aí a gente precisa dessa renovação.
Porque, vamos lá, como é que você tem um Nordeste que é impactado diretamente pelas políticas da esquerda, e você tem o Lula até hoje tendo a maior aprovação do Brasil no Nordeste, mas o Lula não consegue emplacar mais que um candidato em capitais do Nordeste. Aqui em Aracaju, quem lidera é a bolsonarista Emília Correia. Em Maceió, quem lidera é o bolsonarista JHC, que inclusive foi impulsionado muito pelo influenciador Carlinhos Maia. Ele é amigo pessoal do influenciador Carlinhos Maia. Em 2020, o Carlinhos Maia pediu voto para ele na sua rede social, divulgou na sua rede social voto para ele. E o que me deixa chocado, Azenha e Ivan, é que o João Campos, eu dou até hoje consultorias como cientista político para estratégia de campanha, e a gente trabalha o João Campos como o primeiro influenciador político do Brasil. Porque o João Campos, ele é um influenciador político, e quando eu digo político, é com mandato dentro da coisa pública. O cara tem 80% de aprovação, é um exemplo de comunicação, inclusive em primeira pessoa, né, falando diretamente aqui no celular, com o povo, né, dialogando com as comunidades, fazendo ali vídeos virais, e aparentemente o nosso campo não entende, Ivan, que a gente precisa dessa renovação também. A gente está fazendo política em 2024 como se fazia em 94. E não é que você tem de deixar as bases, virar um influenciador digital. Não se trata disso, porque toda vez que eu comento isso aqui, parece que eu estou falando outro idioma. É a gente saber conectar com o povo. Fazer o jabazinho do meu livro aqui, ó. É descomplicar o debate público, é descomplicar a política, é falar para a tiazinha que vende caranguejo na feira, por exemplo, o porquê que não faz sentido ela votar uma candidata bolsonarista, que foi contra programas sociais, que inclusive essa tiazinha, Ivan, ela deve receber Bolsa Família. Ela deve ter casa por algum programa social do governo e teve a casa, inclusive, quitada agora pelo programa colocado em prática pelo Ministério das Cidades, né, que quitou algumas residências que faziam parte ali do programa Minha Casa Minha Vida. O meu pai teve a casa dele quitada. Meu pai pagava acho que R$74. A casa dele foi quitada nesse programa que teve ano passado, né, em setembro, eu acho que o governo assinou. Então a falha está no nosso campo. Eu, Azenha, eu sou fruto das políticas sociais do governo Lula. Eu passei pelo Bolsa Família, o meu material escolar, papel pautado, lápis, caderno, a gente comprava com esse dinheiro. Passagem para ir numa biblioteca pública, porque hoje as pessoas usam a internet, mas no início dos anos 2000 não era tão popular a internet como é hoje. E era cara, a internet de escadas, a internet banda larga era muito cara. Então a gente ia para a biblioteca com ônibus, e eu pagava a passagem do ônibus com o dinheiro que eu recebia. Minhas irmãs passaram pelo Bolsa Família. Eu consegui estudar em 2015 em uma universidade aqui através do ProUni, aqui em Sergipe. Eu já fiz uma faculdade e fui entrar em outra através do ProUni. E por que esses programas não estão massificados? Quantos vídeos vocês vêm viralizando nas redes sociais do presidente Lula, Azenha e Ivan? De pessoas aqui do Nordeste falando que nunca imaginavam ter uma casa e que foi no banco, quando foi assinar o documento, descobriu que não ia precisar da entrada nenhuma, que o governo ia subsidiar a entrada. A gente precisa viralizar mais isso. Sim. Tá sem som, esse microfone, Azenha. Carlito, sabe o vídeo do Boulos que mais viralizou até hoje? Foi um vídeo gravado ontem, que ele vai lá no meio de um cara que estava testando, e ele muito humanamente, ele pega na mão do cara, ele tem uma conversa franca com o cara. Foi o vídeo que bombou. Porque é um vídeo de debate político entre ele e uma pessoa, mas que ele está lá conversando com o cara, é humano. Ué, o que aconteceu, Carlito? Acho que, deixa eu ver aqui. Ele voltou. Caiu? Ele deu uma caída, mas já está voltando. Aqui, ó, já entrou. Voltei, estou ouvindo, pode falar. Ele conversa com o cara, é quente, é humano, é que nem você na feira. Eu imagino você na feira. É como tem feito o Caseiro, o nosso caseirão das massas, o doutor Caseiro, nas conversas. Sabe o que ele faz na campanha dele? Essa paciente aqui, já tem, aí a paciente vem falar, esse aqui me salvou a vida. Tá? Uma coisa bem humana, sabe, Carlito? Que bomba nas redes, quando não dá para ser mais discurso em cima de palanque, assim. Eu achei ótima a linguagem do Boulos, bem didático, numa conversa, passa a ideia de um cara que está comprometido com a população, bem simplão, conversando, articulado, falando. Uma povo coisa genuína. Com o povo, entendeu? Uma coisa genuína, você entendeu? E as pessoas se interessam por isso, por uma historinha. Tem que contar como se fosse
não vou falar que é fake, porque se fala que é uma novelinha, é fake, mas vende muito quando tem a realidade de uma conversa. Não é que é fake, que nem o Marçal que faz lá. Não, mas é uma coisa mais real. Eu gostei muito do vídeo, eu acho que é forte, viu? Gente, deixa eu só ler um superchat aqui, ó, do Edson Joane. Obrigado pelo superchat, Edson. Ele comenta sobre essa coisa da comunicação, né, que o Carlito estava explorando aqui. O PT perdeu a organicidade ao abandonar cursos de formação de militantes e atuação nos movimentos sociais. Aqui em Sampa, o PT sequer consegue manter diretórios zonais. Exemplo, o diretório zonal de Pinheiros nem sede tem. O PT envelheceu mal? Pergunta o Edson. Obrigado pelo superchat aqui. E tem outro dele, né? É isso. Aí ele estava falando, quando a gente estava falando sobre a pesquisa Datafolha, o Marçal, né? Ele comenta, o Edson Joane, no último debate no UOL, quando ele, Pablo Marçal, vociferou dizendo que queria colocar Nunes na cadeia, passou do ponto. Sua expressão de ódio foi muito marcante. Isso afasta muita gente até do campo de direita. É verdade, eu também reparei nisso. O que você acha, Carlito? O ódio, ele funciona, mas não funciona. Tem um momento, né, que aqueles candidatos que fazem campanha negativa se dão mal. O que a sua experiência te conta? Então, eu acho que você tem que ter uma ponderação, né? Justamente para você não... É o que eu falo sobre a estratégia do Boulos. Quando eu defendo que ele precisa melhorar a comunicação, não é que ele tem que baixar o nível do Marçal. Esse exemplo que você citou, Azenha, é um grande exemplo. É ele lá na comunidade e ouvir o povo e não só falar. Ontem, quando eu estava panfletando na rua, sabe que um rapaz me falou, um comerciante, ele falou o seguinte, cara, eu vou votar em você só porque você veio aqui pedir o voto, porque eu estou aqui na feira, tem um mês vendo o povo vindo aqui distribuir panfleto, mas eu não vejo o candidato, eu vejo só a equipe vindo aqui distribuir. E eu vou votar em você que você veio aqui. Hoje, sabendo que o povo não tem dado credibilidade à política, vir aqui pedir voto traz respeito. Eu vou votar em você por isso. E isso me deixou muito feliz, porque é uma coisa que a gente questiona aqui também. Né? Então, eu acho que esta estratégia do Boulos, inclusive, se você observar, Zinha, alguém da militância ainda queria meio que achincalhar o cara ali. Aí o Boulos fez, não, calma, peraí, eu vou conversar com ele aqui. Tá sem áudio, Azenha. Isso me chamou a atenção, Carlito. E queriam botar o cara para fora. Não pode, você tem de ouvir. Ontem, por exemplo, eu fui dar um panfleto. Na hora que a tiazinha falou para mim que não queria o meu panfleto se eu fosse do PT, eu não olhei para ela e falei, minha senhora, como é que a senhora é da classe trabalhadora e fica contra a classe trabalhadora? A tiazinha que tá catando, às vezes, caranguejo no mangue, ela não sabe o porquê que ela tem raiva do PT. Ela só sabe que chegou no WhatsApp dela que o PT vai tomar a casa dela, que a igreja que ela frequenta vai fechar, que o filho dela, que é hétero, vai ser obrigado a ser gay ou bissexual. E por mais absurdo que possa parecer, é isso que chega, gente. É isso que chega. Eu tô vendo algumas pessoas comentando assim, Carlito, ratifica o resultado de Teresina, que em Teresina você falou que você disse só que o João Campos lidera, mas em Teresina o Fábio Novo também lidera. Na pesquisa Quaest, eles estão em empate técnico. Na pesquisa Quaest, quem está liderando é o Silvio Mendes. Por isso que eu citei apenas o caso de Recife aqui. Assim como lá em Fortaleza também, em alguns cenários tem um empate técnico entre o Sarto, por exemplo, e o Capitão Wagner, entre o Sarto e o André Fernandes. A gente não pode tapar o sol com a peneira, gente. Não tem como tapar o sol com a peneira. Esse contato que o Boulos tem, se você lembrar em 2020, Azenha, o Boulos fez algo parecido. Ele foi para algumas ruas de São Paulo, aí fazia uma roda ali, e as pessoas podiam perguntar o que queriam a ele. E ele fazia um vídeo respondendo que ele nunca invadiu. Como ele falou ontem, inclusive, pro rapaz, nós não invadimos casa. Nós damos casa. E é isso que tem de mudar, por exemplo. Porque as pessoas... Ontem eu até li na minha live, né? As pessoas falando, se o cara é pobre e é de direita, ele é burro. Isso é arrogância de quem pensa isso, tá? Burros somos nós que não estamos sabendo nos comunicar com essas pessoas que recebem Bolsa Família, que recebem medicamento através do Farmácia Popular do Brasil, que são atendidos pelo SUS, que tem, às vezes, vaga na universidade garantida pelo ProUni e que estão votando no bolsonarismo. Não são eles que são burros, somos nós. Porque como é que nós estamos promovendo todos esses programas sociais para combater a desigualdade social e, mesmo assim, a pessoa que vive em situação de desigualdade social é contra o governo do Partido dos Trabalhadores? Sabe como é que eu vejo a imagem do Partido dos Trabalhadores hoje, Azenha e Ivan? Inclusive, eu acho que essa metáfora vai ser uma metáfora boa. Parece aquele tio rico da família.
que é aquele tio que sempre pode tudo, que sempre ajuda todo mundo com tudo, mas que às vezes a gente só aceita algumas coisas porque ele ajuda. Mas às vezes ele é meio antipático com a gente, às vezes ele é meio rude com a gente. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores chegou nesse nível hoje, de ser meio que aquele tio rico, que as pessoas gostam porque ajuda, mas que às vezes é meio chato no almoço da família, é meio chato no final do ano, porque não consegue mais se conectar. E o que é incrível é que ontem, quando eu estava na feira, Ivan, só me vinha no ouvido e na cabeça a frase do Mano Brown. Eu não posso acreditar que a tiazinha que faz meu café, que a tiazinha que lava minha roupa, que o mano que lava meu carro virou um monstro. E eu também não acredito que eles viraram um monstro. Eles foram cooptados. Eu fui para São Paulo semana retrasada, fiquei 5 dias aí, todo Uber que eu pegava falava de Marçal. Todo Uber que eu pegava falava de Marçal. Aí quando a gente fala em massificar a comunicação, por exemplo, Azenha, que é o que a extrema-direita tem feito, porque a extrema-direita tá. Vou dar um exemplo. Jovem Pan, Rádio Auriverde Brasil, Revista Oeste. Tem uma rádio que ninguém tá falando, que é a Rádio Itatiaia, que o Rubens Menin, dono da CNN Brasil, comprou, e a Rádio Itatiaia virou basicamente uma extensão do gabinete do Nicolas e do Cleitinho. Só tem material do Nicolas e do Cleitinho na Rádio Itatiaia de Minas Gerais. E ninguém vê isso. Enquanto isso, a gente tá morrendo aqui, Azenha e Ivan, pedindo ajuda de superchat para fazer um documentário, pedindo assinatura de clube de membros para fazer um documentário. Eu fechei a minha produtora tem um mês porque eu não consegui arcar com um custo mensal de R$5.000 com a estrutura profissional que eu tinha para fazer podcast, para gravar programas jornalísticos. E se a gente não consegue se comunicar com o povo, a extrema-direita consegue. Por quê? Porque eles estão ganhando pela expansão. Eles estão igual uma certa rede de farmácia por aí, que eu não vou dizer o nome, que em cada esquina tem uma farmácia. A farmácia que é vermelha, o símbolo dela, inclusive. Em cada esquina tem uma farmácia dessa. Então, eles estão ocupando espaço massivamente e estão exterminando a concorrência. A mesma coisa com a extrema-direita. A gente está, Zinha, em 19 de setembro de 2024, 6 anos depois do que aconteceu na eleição de 2018, discutindo comunicação no campo da esquerda. Não. Ainda. Acho que não é só comunicação, Carlito. Eu acho que também, assim, como você disse que o PT parece um parente rico, não é assim. O PT é um partido de mandatos hoje, é um partido totalmente institucionalizado. E a função do mandato é pensar na sua própria reeleição. Existe um grande descompasso, como você disse, entre os petistas e as ruas. Disso não tenho dúvida nenhuma. E tem bombardeio, começou com a mídia tradicional lá quando o Lula assumiu em 2002, e agora avassalador nas redes sociais, onde eles têm uma presença muito mais marcante. A Jane Santos perguntou quando saiu essa pesquisa. Não saiu, Jane. Não saiu, é. Não, a que eu estou citando saiu. A que eu estou citando é a de 9 de setembro, que é a da Aquaeste, de 9 de setembro. Ah, então foi de... Eu não sei se ela está falando de Estados Unidos, pode ser que a gente estava falando. Ô, Jane, se for Estados Unidos, está lá na capa do New York Times. Eu vou mostrar um mapinha, eu tenho que sair aqui um minutinho, viu? Vou deixar vocês dois conversando aqui para encerrar o programa, porque eu tenho um curso aí que eu tenho feito e eu tenho que sair, que já estou atrasado. Mas vou mostrar só um mapinha aqui que a gente estava falando de Estados Unidos. Olha aí uma previsão dos estados, dá uma leve vantagem para a Kamala Harris. E aí, se você olhar ali, ó, a Pensilvânia com 19 votos eleitorais e a Geórgia com 16 são essas os decisivos. Mas hoje está pau a pau. Está praticamente empatado na previsão do que seria o colégio eleitoral. Fiquei devendo isso, eu tinha feito a pesquisa mais cedo. Se você olhar, está 226 para a Kamala Harris contra 219. Não é nada, na previsão do colégio eleitoral. Bom, gente, eu tenho que sair, Carlito, mas te agradeço muito por você ter vindo aqui. Ficaram algumas perguntas para você, e aí você fica com o Ivan, que tem mais perguntas das pessoas aqui. O pessoal está muito preocupado, viu, Carlito, com o Nordeste, com o Sul, né? O pessoal está preocupado com o que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. Muito preocupado. Porque nesse momento, eu vou deixar você com essa pergunta com o Ivan. Carlito, está pintando uma vitória da direita agora, hein? Nas eleições municipais. Uma vitória significativa da direita nas eleições municipais, não?
O que você diria? E você me desculpe, por favor, eu vou deixar você com o Ivan. Zé, pode ficar tranquilo. Sai voando daqui, que já estou bem atrasado, tá bom? Até amanhã, Valeu, gente. Sair um pouquinho mais cedo. Tchau. Até, tchau. Calito, antes de te passar a bola, vou aproveitar o gancho que a gente estava falando de formação política, de comunicação e tudo isso, né? Para fazer mais uma divulgação aqui dos cursos Fórum, porque na segunda-feira tem a aula com o José Dirceu. A gente estava falando de PT, né? E do PT de hoje. A gente vai ter uma aula com o José Dirceu, que é do PT Velha Guarda, né? Um dos fundadores do PT, grande quadro político, né? Uma figura histórica para a própria democracia brasileira como um todo, não só para o campo de esquerda, né? É a aula A Terceira Onda, como conter o avanço da extrema-direita mundial, mais uma aula dos cursos Fórum, que vem nessa toada de aulas sobre o combate ao fascismo, com o Renato Rovai, com o Sérgio Amadeu, e essa aula agora, dia 23 de setembro, segunda-feira, com o José Dirceu, tá imperdível. Vou pedir para o Gui mais uma vez deixar o link para o pessoal se inscrever aqui no nosso chat. Se inscrevam, as vagas são limitadas, então se inscreve hoje para você garantir a sua presença, a sua participação neste curso, nessa aula, A Terceira Onda, como conter o avanço da extrema-direita, com José Dirceu. Vamos passar o videozinho aí para quem não viu ainda, se inteirar sobre esse curso. Pode rodar, Gui, por favor. E queridos, estamos aqui para mais uma aula dos cursos Fórum. Tem já alguns episódios dos últimos gravados pelo Sérgio Amadeu e por mim, é como derrotar o fascismo. E a gente está convidando pessoas para poder vir discutir diferentes perspectivas desse problema, ou seja, dessa questão, como derrotar o fascismo. Nas ruas, nas redes e nas eleições. E nesse caso, nesse episódio, eu e o Serginho combinamos nada mais, nada menos do que o Zé Dirceu, que tem uma história de luta, combate ao fascismo, né, Serginho? Nós vamos aqui só, aqui nessa apresentação, reafirmar que o papel histórico do Zé Dirceu não é só uma figura que foi importante na luta contra a ditadura, na fundação do PT, na consolidação da vitória e depois do governo Lula, na luta democrática em geral, né? Eu não preciso apresentar o Zé Dirceu, mas o Zé Dirceu tem uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo com a extrema-direita. E é por isso que ele está aqui convidado para dar esse curso para a gente. E ele vai continuar. Obrigado, Zé Dirceu. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos nessa. Vamos nessa. Isso aí, então se inscrevam. O link está aí no nosso chat. Que, participe da aula gratuita Terceira Onda, como combater o avanço da extrema-direita mundial, com o Zé Dirceu, próxima segunda, às 7h30. Tinha chegado um outro superchat aqui, Carlito, deixa eu ler aqui, é da Ariane Santos. A mídia progressista precisa de rádios e TV. Cadê o Paulo Pimenta? Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação, SECOM, da Presidência da República. Obrigado aí pela colaboração, viu, Ariane? Carlito, só retomando, o Azenha estava perguntando sobre o Sul também, né? A gente fala um pouco de Nordeste, falamos sobre o Sudeste, São Paulo, né? E eu estava vendo aqui agora, né? A última pesquisa que saiu sobre Porto Alegre, né? Foi uma Quaest há 2 dias atrás, há 2 dias. Essa Quaest mostra o Sebastião Melo, atual prefeito, com 41%, e a Maria do Rosário, candidata do PT, com 24%, sendo que na pré-campanha a Maria do Rosário chegou a pontuar bem em algumas pesquisas, chegou a figurar ali na liderança, mas esse caso é bem emblemático, né, Carlito? Porque a gente está falando da Porto Alegre, que ficou debaixo d'água nos últimos meses, né, que sofreu uma das maiores tragédias ambientais do país, cujo prefeito era o próprio Sebastião Melo, né? Por que a esquerda não conseguiu colar nele, nem nele, e nem sequer no Eduardo Leite, o governador do estado, né, a pecha de responsável por aquela tragédia, porque de fato eles são, né, não foram feitas as obras preventivas, o orçamento destinado ao combate às mudanças climáticas não foi usado, os governos tanto municipais tanto municipal quanto estadual trabalhou para não aprovar orçamento necessário para combate às enchentes, né? Enfim, o que aconteceu, na sua opinião? O que acontece? É um bom exemplo, né, de como a esquerda não está conseguindo se comunicar, porque é um prato cheio
né, para derrubar um prefeito, né, Calito? E eles conseguiram, inclusive, inverter a narrativa, né? Eles estão dizendo lá, por exemplo, em mensagens que têm circulado no WhatsApp, que o Melo, pelo menos, já sabe como lidar com a enchente. Ou seja, ele causa a enchente por má gestão, e aí agora o motivo de estarem divulgando materiais de defesa dele nas redes é que ele agora, pelo menos, sabe como lidar com a enchente. Com todo o respeito que eu tenho a Maria do Rosário, eu acho que o nome para ser candidato em Porto Alegre deveria ser o Edgar Preto. Essa é a minha análise, tá? Eu não vou questionar... Ele surpreendeu na eleição ao governo, né, em 2022, né? Ele teve muito mais votos do que as pesquisas apontavam. E não foi para o segundo turno por um pouco mais de 2.400 votos. Se você pegar uma região que o bolsonarismo é forte, você tem um candidato ligado ao Partido dos Trabalhadores que não foi para o segundo turno por esse motivo, e que, se não me falha a memória, se tiver alguém de Porto Alegre e puder corrigir aí, se não me falha a memória, ele venceu a eleição em Porto Alegre. Se não me falha a memória, ele venceu a eleição em Porto Alegre. Então, eu acho que a situação lá de Porto Alegre é mais ou menos a mesma situação que acontece aqui em Aracaju, claro, dadas as suas diferenças. Por exemplo, a companheira do senador Rogério Carvalho não tem clamor popular. Ela começou a crescer nas pesquisas eleitorais quando começou a ser citada ali como a candidata de Lula. Aí ela saiu, acho que de sexto ou foi quinto, para terceiro lugar, mas já voltou de novo ali para estar entre quarto e quinto lugar. A Eliane Aquino, que é a viúva do governador Marcelo Deda, que tem uma atuação política há mais tempo, que foi vice-governadora, que teve uma votação expressiva como deputada federal em 2022, ela seria uma candidata forte para concorrer aqui. Assim como o Edgar Preto, lá no Rio Grande do Sul. Eu não tenho nada contra a Maria do Rosário, mas a gente precisa lembrar que a Maria do Rosário, ela figura como em cima de vários estereótipos inventados contra a esquerda e contra a esquerda petista, utilizando a Maria do Rosário como uma imagem. Então, a gente precisa primeiro dessa desconstrução. Então, assim, primeiro que a gente precisa entender também que a esquerda petista, ela não é igual em todos os lugares, né? Quando a gente fala, por exemplo, da esquerda petista aqui no Nordeste, ela é mais próxima da classe trabalhadora do que é no Sudeste, por exemplo. A esquerda petista aqui em Sergipe, na Bahia, em Alagoas, no Pernambuco, nem de longe se parece com a esquerda petista paulistana, que é vista ali como a esquerda de elite, de acadêmicos intelectualizados. Não, aqui a gente realmente ainda tem a esquerda petista conectada com sindicatos, junto ali com a classe trabalhadora, participando de movimentos importantes. Não que em São Paulo isso não aconteça, mas eu acho que em São Paulo está mais criada essa imagem de que o PT é um partido da esquerda elite, né? Como diria ali o Constantino, da tal esquerda caviar. É o que muita gente associa hoje ao Partido dos Trabalhadores. Só que a gente precisa montar uma estrutura, Ivan, porque quantos veículos da mídia a gente poderia ter hoje? Ocupando rádio comunitária, ocupando, por exemplo, TV, ocupando canais no YouTube, portais de notícia. O meu canal morreu, o meu canal de notícias. Eu tinha um canal de notícias, não faço mais parte do projeto, criei outro, não dei seguimento porque eu não tinha como custear R$5.000 por mês. O que é que eu fiz? Eu fechei minha produtora, fiquei com 2 microfones e 2 câmeras, para na esperança de que em algum momento o governo crie algum programa de financiamento ou de incentivo à mídia independente para que a gente se cadastre e receba esse tipo de financiamento. Mas eu não tenho como, eu gastei mais de R$100 mil de 2021 para cá, entre ajuda de colaboradores, doações, para manter essa estrutura. Eu tirei comida da minha boca para botar numa causa que eu acredito e que não deu certo, e é isso. A gente vai ter que seguir. Sobre as pesquisas, gente, deixa eu falar aqui com o pessoal que está comentando de pesquisa ainda, Ivan. Gente, vamos entender uma coisa aqui, tá? Empate técnico não é vitória, tá? Empate técnico não é vitória. Eu tô vendo algumas pessoas citando aí com frequência a pesquisa de Teresina, a pesquisa do Ceará, em Fortaleza, outras pesquisas. Gente, empate técnico não é sinônimo de vitória. Se o candidato está liderando dentro da margem de erro, não é liderar, tá? É um empate técnico. Quando, por exemplo, o Ricardo Nunes aparece com 27% e o Boulos aparece com 25%, isso é um empate técnico. Os portais, inclusive, noticiam assim, porque tem uma margem de erro em algumas pesquisas de 3 para mais ou 3 para menos. No 3 para mais, o Boulos pode ter 28%, e no 3 para menos, o Ricardo pode ter 24%. Então, existe um empate técnico. Então, essa situação que está acontecendo aí, que muita gente está me citando aqui, envolvendo o Teresina, que muita gente está comentando, Carlito, Fábio Novo está liderando, estou vendo um monte de gente comentando, tem 10 pesquisas, 8 pesquisas, gente, pesquisa que aparece, o primeiro com 40 e o segundo com 44, é um empate técnico. Inclusive, a própria pesquisa com a Este, que mostra o Silvio Mendes com 44 e o Fábio Novo com 40, tem um empate técnico, mas numericamente falando, ele está à frente. Então, se a gente tapar o sol com a peneira, a eleição não vai ser ganha para o nosso campo. A gente tem de encarar o problema de frente. Eu torço muito para a vitória dele, tá? Torço muito para a vitória dele, ou ao menos a ida dele para o segundo turno.
já que o estado do Piauí foi o estado que mais votou no Lula, proporcionalmente, se não me falha a memória, na eleição de 2022. E o que me deixa muito preocupado, Ivan, a extrema-direita tem liderado pesquisa nas capitais do Nordeste, mas o Lula continua forte. Então, é o que eu digo, onde é que está o problema? O problema está nessa nova esquerda que não consegue fazer o que o Lula faz, que é se conectar com a classe trabalhadora. É falar a língua do povo, é entender os anseios do povo. É o que o cara me falou na feira ontem. Cara, eu vou votar em você porque você veio aqui pedir o voto. Tem gente que tá mandando só... Ontem, por exemplo, na hora que eu tava na feira, tinha uma estrutura de carro de som montada lá da candidata do Partido dos Trabalhadores na feira. Mas até a hora que eu saí da feira, ela não tava. A equipe começou a chegar lá, era 4 horas, que foi a hora que eu cheguei na feira. Eu saí da feira 6h30, ou seja, 2h30 depois, e fui para outra feira. Ela não tinha chegado ainda, por exemplo. Então, você tem de ir para a rua, falar com o povo. Sabe o que eu falo com a minha equipe quando a gente vai distribuir panfleto, Ivan? Eu falo, ó, você vai entregar para alguém no carro, a pessoa vai te tratar mal, vai ficar de cara feia, não vai querer receber o panfleto. Você vai entregar na mão de alguém na rua, a pessoa vai dizer que não quer de jeito nenhum. As pessoas estão descrentes com a política. E é isso. Se a gente não quiser ver cara feia, não quiser ver gente reclamando, resmungando, a gente não pode entrar na política. A política é isso mesmo. É gente que, por mais que você faça a melhor coisa para o pobre, vai ter pobre reclamando. É gente que, por mais que você faça a melhor coisa para o estudante, vai ter estudante reclamando. E você tem de saber ouvir. Você não pode simplesmente falar, pobre de direita é a maior burrice que tem. Será que é mesmo? A gente vai ficar com esse discurso até quando, Ivan? O Zé Disseu falou uma coisa ali que é importante, que eu venho citando com frequência. O problema da esquerda não é no Brasil. A esquerda está sofrendo de um problema global. O Ivan está na Alemanha e ele viu agora recentemente a ascensão de novo do Alternativa para a Alemanha. Uhum. A Alemanha foi o berço do nazismo. A gente vai dizer que os alemães são burros e que não lembram da história e que vão esquecer o que aconteceu? Não. A esquerda não está sabendo lidar com o fenômeno que é as redes sociais. Não está sabendo. Totalmente. Aqui na Alemanha, Carlito, uma das bases do crescimento do AfD, do partido de extrema-direita, é justamente a sua linguagem nas redes sociais. Eles viralizam muito mais, eles atraem muitos jovens, né? Se você pegar a votação no AfD, que ganhou aqui a eleição estadual na Turíngia, né, recentemente, foi puxada pela juventude. Juventude essa que não ia às urnas há muito tempo, né? Muita gente que não votava decidiu ir votar para votar no AfD, porque eles têm uma penetração muito grande nas redes sociais, eles têm dancinha no TikTok, eles têm... E isso acaba, né, casando ali para o eleitor diante de vários fatores que o governo social-democrata não conseguiu dar resposta, né? Hoje, a Alemanha é governada pelo Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, e vejam vocês, né? Ele faz uma política muito mais conservadora na Alemanha do que sua antecessora Angela Merkel, que era do Partido Cristão Conservador, né? O Olaf Scholz, que é do Partido Social Democrata, tem um governo mais conservador do que a da sua antecessora, que era propriamente dita uma conservadora, né? Do Partido Cristão Conservador. E aí teve guerra na Ucrânia, né? Que abalou a economia na Alemanha, porque a Alemanha depende do gás russo, né, e tudo isso. E aí você teve muita imigração, já tem uma política migratória muito grande na Alemanha nos últimos anos, mas aí você junta com uma crise econômica, o governo não consegue dar respostas para isso, e aí a extrema-direita nada de braçada, né? Eles colocam as culpas nos imigrantes, eles colocam a culpa nos árabes, enfim... E sabem aproveitar da comunicação das redes sociais, né? Sabem utilizar essa linguagem, coisa que a esquerda, centro-esquerda, o campo progressista no geral não sabe dominar ainda, né? Aqui a gente tem um superchat do Hussein Brasil: a Palestina é a frente da luta contra o fascismo. Isso aí, muito obrigado pelo superchat, Hussein. Inclusive, falando em redes sociais, Carlito, trazer, talvez essa seja a nossa última notícia aqui para comentar, mas tem a ver, tem muita relação com isso que a gente está falando, sobre o saber utilizar as redes sociais. Você estava falando sobre as técnicas do Marçal, né, os livros que ele se inspira, né, para criar essa repercussão toda, e o Marçal construiu, né, essa figura que ele é, né, autoridade digital, essa autoridade que ele é, exato, muito através das redes sociais.
E olha só essa notícia aqui. Eu coloquei, Gui, se puder colocar, tá na lista que eu tinha te mandado, essa aqui, ó. Anúncios irregulares de Marçal com pedidos de cortes e votos circulam no TikTok, apesar da proibição da justiça. E olha que esquema interessante, eu diria, Carlito. Foi constatado aí pelo NetLab, que é o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, que mais de 100 anúncios irregulares do Pablo Marçal continuam circulando no TikTok, apesar da proibição da justiça. Foram 108 anúncios pagos identificados, e são conteúdos em que o Pablo Marçal promete prêmios em dinheiro a quem divulgar mais cortes de vídeos de suas entrevistas e palestras. Ele também tem pedido explícito de voto e tudo mais, esses conteúdos já tiveram mais de 1 milhão de visualizações. Então vejam como que é o esquema, né? O Marçal promete prêmio em dinheiro para quem ficar vendo a entrevista dele, para quem ficar vendo o vídeo, fazer um corte, colocar uma musiquinha e jogar na rede social, né? A Justiça Eleitoral suspendeu todos os perfis de Marçal no fim de agosto, ele fez perfil reserva, mas a Justiça entendeu que esse tipo de esquema configurava abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E o Marçal comprou anúncios, né, com contas registradas no Brasil, na Alemanha, na Bélgica, na Espanha, na França, na Irlanda, na Itália, né? Vejam o tamanho do esquema, né? O TikTok, porém, proíbe anúncios políticos em qualquer país do mundo. E, segundo a própria legislação brasileira, apenas o próprio candidato e sua campanha eleitoral podem comprar anúncios online, que deve ser registrado na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Anúncios que são feitos por terceiros, como esse caso, né, que o Marçal deflagra, né, configura propaganda irregular, que pode dar multa de 5 mil, né, e caso se comprove a relação da campanha do candidato com esse impulsionamento, a candidatura pode, inclusive, ser cassada, né? Mas olha só, tem um exemplo de um perfil que comprou anúncios na Espanha que pode ser acessado no Brasil. Olha só o que o Marçal diz. Põe aí para mim que eu quero fazer a semana. Eu quero fazer um curso de cortes. Já que uma pessoa não quer prosperar aprendendo uma riqueza, prospera pelo menos ganhando 10 mil, 20 mil por mês só com a minha imagem. Está autorizado. Você entra no meu sistema de cortes, pega o que eu estou falando, não precisa falar nada. Só precisa cortar, colocar uma musiquinha certo, uma legenda, você solta nas suas plataformas. E aí tem um título, lucre muito com cortes de vídeo. Então, veja como são as coisas, Carlito. O Marçal, ele já aparece como candidato com uma legião de seguidores, de apoiadores, ludibriados com a promessa de que vão ganhar dinheiro o divulgando, né? É uma concorrência muito desleal, né? É complicado. E ele não é candidato. Eu tenho dito isso. O Pablo Marçal, a Prefeitura de São Paulo seria um bônus para o Pablo Marçal. Ele não está na corrida eleitoral para ser prefeito de São Paulo. Ele está para ter publicidade de graça e fazer o que a gente chama dentro do marketing digital de captar o máximo de pessoas no funil. Né? Então as pessoas vão entrando no funil, aquelas que ficam na base para ele mantém essas pessoas para vender produtos, para tentar em outros momentos fazer outras coisas. Ele não está na política porque ele quer ser prefeito de São Paulo. Ele quer publicidade gratuita. Eu tenho falado isso aqui há muito tempo. Quanto é que o Pablo Marçal gastaria se ele fosse pagar anúncio em todos os veículos que ele tem aparecido gratuitamente? Quem é que veria o Pablo Marçal nas mídias que a gente tem visto hoje, se não com notícias negativas, como sempre foi até hoje? Por causa do pico dos Marins, por causa de um funcionário que morreu. Ele só aparece na mídia hoje, controlando a narrativa do jeito que ele quer, porque ele fala em primeira pessoa na mídia. Tá? E tem uma coisa que tem me preocupado muito, que você falou sobre essa questão da comunicação, como a extrema-direita se comunica. A Rosane comentou uma coisa aqui que é importante, mas que mostra, lamentavelmente, como é que a gente ainda tem um problema em entender essa situação da comunicação, Rosane. A Rosane comentou aqui, gente, convenhamos, a direita vai com terror, ódio, mentira. Não dá para competir quando é isso que atrai. Faltou educação. Eu digo para você, Rosane, as tiazinhas que eu encontrei na feira, ela não tinha ódio nenhum. Elas só tinham desinformação. E desinformação você combate com informação, como o Boulos fez. A nossa fala de comunicação é fazer como o Boulos fez ontem, não é ficar, olha, criamos um projeto que com 200 milhões de reais construíram 45 mil habitações para que as pessoas saiam da linha da pobreza. Não, é falar, irmão, a gente não tirou casa, a gente deu casa. Irmão, a gente não vai tirar o seu emprego, a gente vai gerar emprego.
é essa conversa mais tete a tete. E entender também, eu vou mostrar só um videozinho para a gente finalizar minha participação aqui também, Ivan, entender que tem de ter várias frentes. Por exemplo, tem de ter essa frente do Boulos, que foi lá falar cara a cara, tem de ter a frente do João Campos, que é aquela mais conectada com a juventude, com a internet. Aqui, ó, o material do João Campos que viralizou no Carnaval. Vou pedir pro Gui liberar aí para vocês verem. Tá sem o áudio, pra gente não ter problema com o copyright, mas só um pedacinho do vídeo aí. Se o Gui puder mostrar, eu vou agradecer. Para mostrar ele ali no Carnaval de Recife esse ano, com o cabelo descolorido, dançando brega funk ali em cima do palco, tá ali, ó. Vou mostrar aqui, olha lá. Dançando brega funk. Ah, mas por que ele tá com cabelo descolorido? Ele é um prefeito, como é que pode o prefeito estar de cabelo descolorido? Irmão, ele foi desafiado por um cantor bem famoso no Recife, que tem gente que nem sabe quem é, o Anderson Neif, que é cantor de brega funk, que dança ali brega funk também, e ele aceitou descolorir o cabelo, porque isso conecta ele com o jovem da periferia do Pernambuco. Ele aceitou usar ali a Juliette, porque isso conecta com o jovem de periferia, que também gosta desse estilo de cabelo descolorido, óculos de Juliette, que gosta de dançar o brega funk. Então a gente tem de ter várias frentes. Quando eu falo em comunicação, não é uma única forma, entendeu? De se comunicar. Eu não preciso, por exemplo, Rosane, só para responder o que você comentou, eu entendi o que você falou, mas não dá para eu também não pontuar, tá? Eu não preciso, por exemplo, me rebaixar o nível de espalhar fake news para combater fake news. Eu não preciso, por exemplo, me rebaixar o nível de querer comparar pautas morais e pautas religiosas, porque, por exemplo, eu era crente até 6 meses atrás, eu era evangélico. Eu sou um ex-crente hoje, né? Mas eu era evangélico. Assim como o pastor Zé, que está aqui com a gente também é evangélico. A gente tem que saber se conectar. É o que eu comentei algumas semanas atrás, teve uma cientista política aqui com a gente, que eu me esqueci o nome dela agora, e ela falou uma coisa que é importante, Ivan. Por que é muito fácil viralizar na direita e na esquerda é tudo muito difícil? Porque na direita basta o cara pegar o celular e começar a gravar. Na esquerda o cara tem de ler vários autores primeiro, para ele ser autoridade para falar. As vivências dele inicialmente não importam, porque se ele falar das vivências, vai aparecer um outro intelectual da esquerda dizendo que não se pode considerar apenas as vivências, que como diz, aí cita o nome de algum autor e algum livro que ninguém leu, porque a classe trabalhadora às vezes não tem tempo de ler, porque no dia da folga tá tendo lazer, ou vai descansar. E é isso que eu tô falando, é a gente entender que a tiazinha da barraquinha não é burra, não é fascista, não caiu no discurso de ódio, porque o que incomodou ela, só para você ter noção, Ivan, um dos meus projetos, que é o Comida na Mesa, eu cheguei numa barraquinha da senhora que estava vendendo ovos e a gente estava falando em fomentar a agricultura familiar local para estimular que a prefeitura compre alimentos localmente para a merenda escolar das crianças, né? E eu falei, né, que a gente tinha o projeto de dar cestas básicas para crianças que não conseguem se alimentar. Uma senhora falou para mim, dá cesta básica não, tem de botar para trabalhar. Eu trabalho desde os 12 anos de idade. Aí eu vou dizer que essa senhora é fascista? Não. Ela tem de entender por que a criança tem de ter alimento para estudar. E é um trabalho de paciência. É uma mescla do que faz o João Campos, é uma mescla do que fez o Guilherme Boulos em 2020, é uma mescla do que parte da esquerda na Europa tem feito, é uma mescla do que parte da esquerda tem feito aqui na América Latina. Agora, a esquerda, meus amigos, está em crise em comunicação global. Está em crise na Alemanha, está em crise na França, está em crise em Portugal, está em crise na Espanha, está em crise na Argentina, está em crise na Colômbia, no Chile. Não é um fator do Brasil. Quando eu falo a comunicação da esquerda, as pessoas acham muito que eu estou me referindo apenas, Ivan, ao Brasil, ao PT e ao governo Lula. Não. Ser de esquerda, a gente que é de esquerda, a gente tem passado uma imagem para a pessoa que está vendo a gente de que a gente é chato. Tudo vai ser uma palestrinha, tudo vai ter de fazer um curso de formação para compreender. A pessoa não pode simplesmente sentar para conversar e trocar experiências, não. Toda vez que eu vou para uma reunião com alguns amigos, eu acho um saco que toda vez que eu estou sentado com alguns amigos é assim. Primeiro, só tem de ouvir Caetano Veloso e Gilberto Gil. E eu gosto de Arrocha. E aí, como é que faz para ouvir, né, Arrocha no lugar que só quer ouvir Caetano Veloso e Gilberto Gil? Aí eu falo, tem como botar um Heitor Costa aí não? Um Devil Novaes, uma calcinha preta, um forrozinho, um pé de serra. E aí a conversa sempre é não, porque como diz fulano naquele livro importante dele, você já leu, Carlito? Às vezes é até um livro que eu li, Ivan, mas eu falo, rapaz, não li não, bicho. O que é que ele fala nesse livro? Para que as pessoas entendam que a gente precisa parar de se vender como intelectual o tempo inteiro. Sabe quem é que precisa saber que a gente é intelectual? O ambiente da intelectualidade, a academia, palestras sobre o universo acadêmico. O trato com o povo, meu amigo, ó, é nivelado. Tem de parar desse papo de eu, mestre, detentor do conhecimento, e toda a ralé que vai absorver o que eu, que tenho conhecimento, vou passar. Tanto que eu sou intelectual às avessas. Eu gosto de Arrocha, eu gosto de forró,
Eu não tenho tempo para estar lendo um monte de livro, eu só leio os livros que eu acho que são relevantes para mim, tá? Até os que eu leio que não são relevantes para mim, eu não fico comentando que eu fico lendo o tempo inteiro, porque a gente tem de falar com o povo, diretamente com o povo e pelo povo. Ivan, acaba que sai 4 horas da manhã para pegar um trem, para pegar um metrô, para pegar um ônibus e uma caminhada para chegar no trabalho 8 da manhã. Você acha que ele vai ter tempo de estar lendo alguns livros que a gente lê como obrigatoriedade na classe trabalhadora? Não. E não é porque ele é burro e não tem consciência de classe. Ele não tem tempo, meu amigo. Ele vive para trabalhar. Não só não vai ter tempo, como vai achar uma grande besteira você querer falar daquilo para ele, como se aquilo traduzisse os seus anseios políticos, sociais, seja lá quais forem, né? Enfim, muito bom, Carlito. Obrigado pela sua presença hoje aqui no Fórum 11h30, viu? A gente já estourou um pouquinho o nosso horário aqui, precisamos encerrar. Tá aí, Carlito, candidato, fazendo... Isso aí. Obrigado, Carlito. Muito obrigado pela participação hoje. Foram ótimas as análises, os comentários. Quero agradecer também a todos que acompanharam aqui o Fórum 11h30, desde o começo, ou mesmo quem entrou depois. Sempre muito importante a presença, a audiência e a interação aqui de vocês, claro, na TV Fórum. Sigam acompanhando aqui o canal. TV Fórum tem uma grade bem dinâmica, bem completa, tem programa o dia inteiro, ainda hoje, a partir das 5 da tarde, daqui a pouquinho, né? Jornal da Fórum com Miguel do Rosário e Yara Vidal, mais à noite, Brocô na internet com Sinara Menezes, amanhã, logo cedo, Fórum Café, 6 da manhã, abrindo os trabalhos, enfim, fiquem ligados aí na TV Fórum, que tem muito programa, e acompanhem sempre o nosso site, www.revistaforum.com.br, site com atualizações, sempre com análises precisas, 24 horas por dia, isso eu posso afirmar, porque eu que abro o site 4 horas da manhã, enquanto o site fecha meia-noite, então a gente não para. Então, fiquem ligados. Obrigado, gente. Amanhã, Drida Lorenzo e Renato Rovai, de volta ao comando aqui do Fórum 11h30. Valeu, Carlito. Até mais, tchau. Até mais, gente. Pode fechar a cortina aí. Tchau, tchau.